Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis, o capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5, por gentileza. 2 Reis, capítulo de número 5, o versículo de número 1. O meu nome é Davi. Vou compartilhar com vocês o momento da palavra nesta noite. Vai estar aqui no telão também para vocês acompanharem. 2 Reis, capítulo de número 5, o versículo 1, versículo de número 1. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 vai falar assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Vou repetir: e era esse homem herói valoroso, porém leproso. Versículo de número 2: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Solta aqui, por gentileza, pode se assentar no seu lugar. Meus irmãos, o tema da minha mensagem nesta noite, eu disse pela manhã, que é como lidar com gente chata. Será que você pode repetir isso comigo? Como lidar com gente chata. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Vê se ele ou ela está com cara de chato. Vê se está com cara de chata aí. Dá uma olhadinha aí para ele, dá uma olhadinha aí para ela. Glória a Deus. Irmãos, olha aqui. Como sempre eu gosto de dizer, eu vou precisar do máximo da sua atenção, principalmente no início dessa mensagem. Davi, você sempre diz isso por quê? Porque toda mensagem eu faço uma introdução. E se você distrair, se você perder e não ouvir, não entender a introdução, você não entende aquilo que Deus tem para falar com você nesta noite. Então eu vou te pedir, não permita que nada seja um empecilho, seja uma barreira, uma muralha entre a palavra de Deus nesta noite e o teu coração. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje, lidando com gente chata. Talvez você esteja pensando: Davi, por que você escolheu esse tema? Desde o mês passado, quando eu estive aqui pregando, eu comecei a falar com vocês sobre o tema de relacionamento, sobre o tema lidar com pessoas. Porque eu estou trabalhando lá em Uberlândia com os jovens justamente sobre esse tema. A capacidade de lidar com pessoas, a capacidade de se relacionar. Porque no mundo em que a gente vive, é muito importante que você possa se relacionar bem. No mundo que a gente vive hoje, é muito importante que você saiba se relacionar com todos os tipos de pessoa. E eu digo isso tanto para a sua vida pessoal, tanto para a sua vida profissional, mas principalmente, é o que eu vou trabalhar essa noite, é importante também para a obra de Deus. É importante para o ministério, é importante para o evangelho, é importante para a igreja que nós, todos nós, tenhamos a capacidade de lidar com pessoas. Porque essa pessoa que está à tua direita, essa pessoa que está à tua esquerda, que está atrás e que está à frente de você, esta pessoa é muito valiosa no céu. Quantos dizem um amém? A pessoa que está do teu lado é muito preciosa, é uma vida muito importante,
é uma alma muito preciosa que de maneira alguma pode ser perdida. Então a capacidade de lidar bem com pessoas é algo que diz respeito à igreja, sim, que diz respeito à igreja também, porque é muito importante que cada um de nós preservamos um bom relacionamento com os nossos irmãos. A palavra de Deus vai dizer: quão bom e quão suave é quando os irmãos estão em união. Então é sempre muito bom, é sempre muito importante que a casa de Deus, que a igreja, que os irmãos estejam em união. Com isso, é importante a capacidade de lidar com pessoas e de se relacionar. E eu quero começar essa mensagem hoje dizendo que na nossa vida existem dois tipos de pessoas. E novamente eu vou repetir. Eu preciso muito da sua atenção aqui em mim nesse início. Na nossa vida existem dois tipos de pessoas. E o escritor Tiago Brunet, no seu livro Especialista em Pessoas, ele vai descrever esses dois tipos como incontornáveis e pessoas contornáveis. O autor, nesse livro, ele vai dividir, classificar as pessoas que estavam na sua vida, que fizeram parte da sua história, como pessoas contornáveis e como pessoas incontornáveis. E é muito importante esse entendimento, porque hoje eu vou falar sobre lidar não apenas com pessoas chatas, mas eu vou falar sobre lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas que tanto nos magoaram? Como lidar com pessoas que tanto nos machucaram? Como lidar com pessoas que um dia nos feriram? Como lidar com pessoas que são difíceis? Como lidar com pessoas que são chatas? Porque talvez eu esteja pregando para você nesta noite, e quando eu disse o título dessa mensagem, quando você leu no telão, a sua mente já ligou o nome dele. A sua mente já ligou o nome dela. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é justamente sobre isso. Como lidar com esse tipo de pessoa? Pessoa que às vezes nos machuca, pessoa que às vezes nos atrapalha, pessoa que às vezes é chata, é difícil, mas que continua sendo preciosa para o reino de Deus. Eu pedi muito ao Senhor, eu estava à tarde orando por esta palavra, eu pedi muito ao Senhor, e eu creio muito forte no meu coração, que essa não é uma noite comum, mas é uma noite de cura aqui nesse lugar. Que pessoas que entraram aqui talvez feridas, machucadas, chateadas, possam sair daqui 100% curadas, em um nome de Jesus, pelo poder de Deus. Então existem dois tipos de pessoas na nossa vida: pessoas que são incontornáveis e pessoas que são contornáveis. As pessoas que são contornáveis vão falar daquelas pessoas em que nós não precisamos manter relacionamento. As pessoas contornáveis são as pessoas que a qualquer momento nós podemos desligar da nossa vida. As pessoas contornáveis vão falar de pessoas que se nos fazem mal, que caso o relacionamento seja tóxico, que se nos prejudiquem, que caso um dia venha nos chatear, nós podemos desligar o relacionamento. Nós podemos nos afastar delas por completo. E eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Talvez o seu barbeiro, ou melhor, com certeza, o seu barbeiro é uma pessoa contornável. Talvez você corta cabelo em um lugar há um tempo, mas se algum dia o teu barbeiro te desrespeitar, se algum dia o teu barbeiro te magoar, te chatear, a qualquer momento você pode simplesmente trocar de barbeiro. Se um dia você vai em um restaurante que você gosta muito, mas lá acontece alguma situação que te magoa, ou lá você vê alguém que você não gosta trabalhando, servindo, você pode simplesmente não ir mais naquele restaurante. Se é a tua manicure, você pode trocar. Se é alguém que você acabou de conhecer, você pode desligar
o relacionamento. Quantos entendem o que eu estou pregando nesta noite? Amém? Então, pessoas contornáveis falam de pessoas em que a gente não é obrigado a conviver. Pessoas contornáveis falam de pessoas que, caso nos machuquem, caso a gente não queira mais, caso você simplesmente enjoe da cara dela, você nunca mais vai ver na tua vida, a partir de uma simples escolha. Isso são pessoas contornáveis. Se você me permite, pessoas contornáveis que nos machucam são como pedras no nosso caminho. Não vale a pena machucar os nossos pés chutando elas. Se você me permite essa expressão. Porque pessoas contornáveis que nos machucam, a gente pode simplesmente nos afastar. Simplesmente desligar. Mas a grande questão que eu vim pregar para você nesta noite não é sobre pessoas contornáveis. Mas o que eu vim pregar para você nesta noite é quando pessoas que são incontornáveis nos ferem. Porque pessoas incontornáveis vão falar de pessoas em que a gente não pode simplesmente parar de ver. Pessoas incontornáveis vão falar de pessoas em que a gente não pode simplesmente desligar o relacionamento. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, aquela pessoa continua na nossa vida. Pessoas incontornáveis. A tua família é incontornável. Por mais que você tente se desligar, por mais que você tente se afastar, é impossível se afastar por completo. É impossível se esquecer por completo. Família é incontornável. Por mais que você se esforce em passar o ano inteiro longe, sem ver, sem saber notícia, chega no Natal e você vê a tua família. E você vê aquela pessoa. Chega no Ano Novo e você vê. Talvez saiba onde você mora, te faz uma visita surpresa. Então, família, por mais que não tenha um relacionamento bom, por mais que um primo, uma tia, um tio tenha te machucado, tenha te ferido, se é família, é incontornável. E se é incontornável, a gente não consegue se livrar. Não consegue cortar o relacionamento. Não consegue esquecer por completo. Talvez o seu professor, na tua escola ou na tua faculdade, seja uma pessoa incontornável. Por mais que o teu relacionamento com ele seja péssimo, por mais que você não goste dele, por mais que ele te afronte, apesar de tudo isso, o teu professor é incontornável. Todos os dias que você vai à escola, ou todos os dias que você vai à faculdade, você precisa vê-lo. Talvez um aluno da tua turma é incontornável. Por mais que você sente longe, por mais que você evite a comunicação, por mais que você evite a conversa, sempre vai estar no mesmo ambiente. Se falar uma besteira, se falar algo alto para te afrontar, você acaba ouvindo. Por mais que você tente se afastar ao máximo, é alguém incontornável. Quantos entendem o que eu estou pregando nesta noite? Amém? Então existem pessoas na nossa vida que são incontornáveis. E agora talvez eu chegue aonde dói em muitos. Porque o irmão que está do teu lado é também uma pessoa incontornável. Dentro da igreja, cada um de nós, as ovelhas de Cristo, por mais que um dia você tenha brigado com alguém dentro da igreja, por mais que um dia você tenha uma desavença, você tenha uma briga, tenha um desentendimento, talvez é chato, é chata, talvez você simplesmente não gosta, mas nós estamos falando de pessoas incontornáveis, nem que seja por um determinado período, é incontornável na tua vida. Talvez você pense, Davi, mas eu posso mudar de igreja. Mas você pode ter certeza que quando você mudar de igreja, nessa outra igreja, vai existir outras pessoas incontornáveis naquele lugar.
porque nós somos humanos, nós somos falhos. Inclusive, já existe uma aplicação aqui nessa fala, pastor Robson, porque tem muita gente que eu vejo chateada com pessoas, ou melhor, ferida com pessoas, mas decepcionadas com Deus. Tem muitas pessoas que se ferem na igreja por pessoas, mas atribuem a culpa para Deus. Mas isso não é uma verdade. Por mais que pessoas falem com você, até mesmo dentro da igreja, porque nós somos humanos, nós somos falhos, o nosso Deus nunca falhará. Não atribua erro de pessoas, erro de humanos com Deus. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, a responsabilidade não é de Deus. Amém? Então, pessoas dentro da igreja são pessoas também incontornáveis. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Como lidar com pessoas incontornáveis? Como lidar com pessoas que tanto nos chatearam? Pessoas que um dia nos feriram. Pessoas que um dia não tiveram misericórdia, nos magoaram. Pessoas que chatearam a gente, mas são incontornáveis. Permanecem na nossa vida. Permanecem no trabalho, permanecem na igreja, permanecem no ministério, talvez permanecem na família. No texto em que nós lemos, a Bíblia vai contar uma história muito interessante. A Bíblia diz que um homem chamado Naamã, ele era capitão do exército da Síria. E vai chegar um dia em que a Síria vai invadir Israel. E quando a Síria invade Israel, a Bíblia diz que Naamã pega uma menina. A Bíblia não fala exatamente a idade dela, mas de acordo com o teólogo Champlin, ela era uma jovem de aproximadamente 14 anos. Naamã pega aquela menina, tira aquela menina da casa dela, do país dela, da família dela, e leva para a Síria, para ser escrava dele. A Bíblia diz que um dia Naamã, quando invade Israel, pega essa menina e leva para a sua casa para servir a sua esposa. É a história que nós lemos no início da mensagem. Uma menina de aproximadamente 14 anos. Uma menina que tinha muitos sonhos pela frente. Uma menina que talvez tinha muitos objetivos. Uma menina que talvez tinha amigos naquele lugar. Uma menina que cresceu em Israel, cresceu em sua casa, cresceu talvez, eu imagino, com a tua família, mas que agora, simplesmente, do dia para a noite, perde tudo isso. A história da menina que é capturada por Naamã é uma história muito triste. Porque fala de sonhos interrompidos. Fala de uma vida completamente frustrada. A história da menina sequestrada por Naamã é a história de alguém que perde tudo. É a história de alguém que, à força, sai da sua casa e se torna uma escrava em uma outra nação. Quantos entendem que eu estou pregando nessa noite? Amém? Imagina comigo, se você estivesse no lugar dessa menina. Imagina, eu posso ver a frustração daquela garota, em saber que a partir daquele dia, a partir daquele momento, os seus sonhos foram interrompidos. Eu imagino a frustração daquela garota em saber que a partir daquele dia ela vai passar todos os seus anos na casa de Naamã como escrava. Eu imagino a frustração daquela menina, porque nunca mais ela vai ver a sua família. Eu imagino a frustração daquela menina, porque nunca mais ela vai voltar para sua casa, nunca mais ela vai ver seus amigos, por conta da atitude de um homem, a sua vida é completamente transformada. Por conta da atitude de um homem, os seus sonhos fracassam. Por conta da escolha de um homem, ela abandona a sua casa. Uma menina de 14 anos, aproximadamente 14 anos. Imagina comigo que
aquela menina, ao olhar para Naamã, o homem que o sequestrou, ela pudesse ver nele toda a sua frustração. Talvez exista pessoas na nossa vida que quando a gente olha, que quando a gente escuta o nome, que quando a gente vê uma foto, a gente consegue ver toda a nossa frustração. Talvez tenham pessoas na sua vida que quando você ouve o nome dela, que quando você vê ela, vê uma foto, você já treme de raiva, porque a presença dela, ela, é a encarnação da sua mágoa. Talvez exista pessoas que representem a sua tristeza, que representem a sua frustração. É o caso daquela menina. Ela olha para Naamã e vê alguém que representa a sua perca, que representa uma família perdida, alguém que quando ela vê, representa sonhos frustrados. Aquela menina não escolheu ir para aquela casa, ela não escolheu Naamã, mas ele se tornou um incontornável na sua vida. Talvez você não tenha escolhido passar pelo que você passou, talvez você não tenha escolhido conhecer, talvez você não tenha escolhido estar perto, mas chegou pessoas na tua vida que se tornaram incontornáveis. Incontornáveis que te feriram, incontornáveis que te machucaram. Quantos entendem que eu estou pregando nesta noite? Amém? É a realidade dessa menina. Olha para dentro de onde ela mora, olha para Naamã e vê a sua frustração. Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e parece que a gente vê nelas a nossa própria frustração, a nossa própria raiva. É a encarnação da tristeza. Mas a Bíblia vai dizer algo muito interessante, porque apesar de estar em uma posição de honra, apesar de ter muito poder, apesar de ser o capitão do exército da Síria, a Bíblia vai dizer que Naamã era leproso. E aqui eu preciso muito da sua atenção. Naamã, o homem que tanto machucou aquela menina, o homem que tanto frustrou os sonhos dela, a Bíblia vai dizer que apesar da sua posição, ele tinha uma fraqueza, ele tinha uma necessidade, ele era leproso. A lepra, no contexto da Bíblia, vai se tratar de algo muito vergonhoso, porque as pessoas na época da Bíblia que tinham lepra, elas precisavam se isolar para não infectar as outras pessoas puras. Então alguém com lepra na Bíblia era alguém considerado imundo, era alguém considerado impuro, alguém que precisava sair da sociedade e ficar isolado. Então a lepra era uma das maiores vergonhas no tempo de Naamã. E a Bíblia vai dizer que em toda a sua pompa, em toda a sua glória, em todo o seu poder, Naamã tinha lepra. Apesar de todo o status, apesar de toda a posição, Naamã tem uma fraqueza, tem uma necessidade muito grande. Existe algo que mancha a reputação de Naamã, porque quando nós lemos o versículo 1, a Bíblia vai dizer: Naamã era o capitão da Síria, porém, ele era leproso. A vida de Naamã é acompanhada por um porém. A vida de Naamã é acompanhada por uma vírgula. É poderoso, é capitão, mas é leproso, mas é doente, mas é imundo. Quando eu olho para a vida de Naamã, que aqui nesta história é o agressor, é aquele que chateou a menina, eu vejo que apesar de tudo, Naamã é alguém que tem uma necessidade muito grande. Apesar de tudo, Naamã precisa de ajuda. Apesar de tudo, Naamã carrega consigo uma marca, uma falha, uma vergonha muito grande. Apesar de ser capitão,
apesar de ser poderoso, Naamã precisa de ajuda. Talvez quando você pense na pessoa que te feriu, no incontornável que você carrega, que você tem na tua vida, talvez você pense que nada abala aquela pessoa, que ele não tem ou ela não tem sentimento para ter feito isso com você, para ter te ferido, para ter te machucado. Ele não sente nada, ela não sente nada, não tem sentimento, é um sem coração. Talvez aquela menina pudesse olhar para Naamã daquela forma, é um homem sem coração. Mas a Bíblia vai dizer que apesar de toda a sua glória, existe uma grande perca na vida de Naamã. Existe sujeira, existe lepra. As pessoas que ferem, muitas vezes, podem esconder muito bem. Muitas vezes podem não parecer, mas no interior delas existe lepra, existe sujeira, existe necessidade. Quantos entendem o que eu estou pregando nesta noite? As pessoas que ferem, não ferem à toa, não ferem em vão, mas ferem porque tem lepra, ferem porque tem necessidade. Quando eu olho para Naamã, eu vejo alguém que apesar de tudo precisa de ajuda, que apesar de tudo tem uma necessidade e precisa de ajuda. As pessoas que ferem, ferem porque tem lepra, ferem porque tem necessidade. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que estas pessoas são, na verdade, pessoas que precisam de ajuda. Quem fere precisa de ajuda. Por que Davi? Porque lá no interior tem lepra. Porque lá no interior tem uma necessidade que ainda não foi sanada. Naamã fere porque tem lepra. Naamã fere porque existe nele uma necessidade que ainda não foi sanada. Mas o que me chama a atenção nessa história não é a ferida de Naamã, não é a lepra ou a sujeira de Naamã, mas o que me chama a atenção na história é a atitude da menina ao descobrir que Naamã estava ferido. Porque a Bíblia vai dizer que quando a menina descobre que Naamã está ferido, que Naamã tem lepra, que Naamã é sujo, a Bíblia vai dizer que talvez ela poderia atacar Naamã, talvez ela poderia se virar contra Naamã, mas a Bíblia vai dizer que quando ela descobre que Naamã tem lepra, Naamã é sujo, Naamã tem necessidade, aquela menina que tanto foi machucada, que tanto foi ferida por Naamã, a Bíblia diz que ela tem compaixão dele. As pessoas que ferem são pessoas feridas. As pessoas que ferem, ferem porque têm lepra. Mas a grande questão nesta noite não é apenas saber que quem nos feriu é ferido também. A questão nessa noite não é apenas saber que talvez quem nos feriu esteja ainda pior, mas a questão nesta noite é entender qual postura nós temos mediante as pessoas que nos feriram. Qual é a postura da menina quando descobre que Naamã tem lepra? Porque quando a menina descobre a fraqueza de Naamã, talvez ela poderia ter esperado um momento em que Naamã estivesse limpando a lepra para atacá-lo. Talvez a menina pudesse esperar um momento em que Naamã estivesse distraído para enfiar uma lâmina nas suas feridas.
Talvez ela pudesse querer criar uma história, espalhar que Naamã era leproso, que Naamã tinha necessidade, que Naamã era sujo. Mas o que me chama a atenção não é a ferida de Naamã, mas é a postura da menina em descobrir a ferida dele. A pessoa que te feriu, o teu incontornável, talvez esteja com lepra. O teu incontornável que te machuca ou que te machucou, que tanto te chateia, talvez esteja sujo, talvez esteja machucado. Mas a grande questão desta noite não é entender que ele é machucado também, que ela é ferida também. Mas a grande questão nesta noite é saber se vamos poder ser como essa menina, que quando descobre Naamã tem lepra, ao invés de atacá-lo, estende a mão. Quando a menina descobre Naamã tem lepra, ela podia atacá-lo, ela podia feri-lo, ela podia espalhar notícia, ela podia fazer tanta coisa, mas a Bíblia vai dizer que ela vai até a esposa de Naamã e vai dizer: ah, se o meu Senhor soubesse que lá em Israel existe um profeta que pode curá-lo daquela lepra. Ei, aquela menina carrega a solução da ferida de Naamã. Eu tenho uma palavra para você. Talvez esteja nas tuas mãos a solução da ferida de quem feriu você. Talvez esteja nas tuas mãos a solução da ferida de quem te machucou. Porque aquela menina vai dizer: se Naamã se encontrasse lá em Israel com um profeta, ele seria transformado. Ei, você tem algo muito precioso nas tuas mãos. Você tem uma solução muito preciosa nas tuas mãos, chamada Jesus. Ei, talvez depois que você se encontrar com quem tanto te inferiu, talvez depois que você se encontrar com quem tanto te machucou, ao invés de atacar, você possa apresentá-lo a solução da sua ferida. Davi é da igreja, mas talvez ainda nem conheça. Davi, mas ele vai na igreja. Pois é, mas talvez está na sua mão apresentá-lo Jesus de verdade, porque Jesus é remédio para qualquer ferida. Nas mãos da menina, a cura, a solução de quem tanto machucou ela. Eu estava lendo um livro mês passado, e o autor escreveu, ele é pastor, que sempre que ele chegava em casa, ele mora num apartamento, sempre que ele chegava em casa, o vizinho estacionava na vaga dele, porque a vaga dele era bem na porta do elevador, para entrar no elevador. E a vaga do vizinho, que era ao lado, tinha uma pilastra, tinha um pilar na vaga, dificultava de estacionar o carro. Então, toda vez que esse pastor chegava em casa, ele via o vizinho estacionado na vaga dele. Aquele vizinho era um incontornável, porque não tinha o que fazer, não tinha como se livrar, era vizinho e pronto. Então, todos os dias ele chegava e o carro estacionado. E ele diz que ele viajava para poder pregar, viajava para ir outras igrejas. E às vezes chegava de madrugada no apartamento. E entrava com o carro no estacionamento. E lá estava o vizinho, na vaga que era dele. E ele disse que ele reclamou com o vizinho, xingava o vizinho, e nada adiantava. Até que um dia, ele escreve que ele chega muito cansado do trabalho. E novamente, o vizinho estava estacionado na vaga que era dele. Ele conta que, quando ele vê aquela situação, a primeira coisa que veio na mente dele é: eu vou chamar a polícia, porque eu não suporto mais essa situação. Eu vou chamar a polícia, porque eu não aguento mais isso, tá errado, eu tenho razão. Eu sou o certo dessa história e ele é o errado. Mas aí ele fala que esfriou a cabeça, ouviu a voz do Espírito Santo, subiu, trocou de roupa,
desceu com o balde, pastor Robson, e lavou o carro do vizinho. Depois de lavar o carro do vizinho, ele comprou um pretinho, passou no pneu do vizinho, escreveu uma cartinha e deixou no para-brisa do carro do vizinho, falando assim: caro vizinho, eu vi que você estacionou na minha vaga, você deve estar cansado, mas eu lavei o seu carro para ajudar você. O que eu puder fazer para te ajudar e facilitar a tua vida, por favor, me avise. E ele conta que depois desse dia, o vizinho nunca mais estacionou na vaga dele. Davi, por que você está contando essa história? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos, na nossa mentalidade de carne, que a maior arma contra a afronta é uma afronta ainda maior. A maior arma contra alguém que te fez raiva é fazer mais raiva ainda. Mas na realidade o que eu aprendo é que a maior afronta para aquela pessoa que tanto feriu, que tanto machucou, não é uma afronta de volta, mas é compaixão. Porque a compaixão vai afrontar muito mais do que palavras duras. Se aquele pastor tivesse xingado o vizinho, tivesse chamado a polícia, talvez até hoje eles estariam brigando, até hoje estacionando na vaga errada. Mas com compaixão, aquele vizinho foi transformado. A Bíblia vai dizer que talvez a menina pudesse querer matar Naamã para ser livre, pudesse querer atacá-lo, espalhar que ele tem lepra, mas a menina combate Naamã com compaixão. E a Bíblia vai dizer então que Naamã é curado, tem a vida transformada, e Naamã, lá no final do versículo, vai dizer que só existe um Deus em Israel. Ei, a maior ferramenta que está nas tuas mãos não é confrontar de volta, não é ser chato de volta, não é ser igual, não é ser espelho, mas a maior alternativa para quem tem Jesus é compaixão, porque o amor verdadeiramente transforma. Ei, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que talvez você tenha passado muito tempo tentado confrontar, tentado brigar, até hoje não adiantou de nada, continua do mesmo jeito, talvez até pior, e você continua machucado, machucada, porque a cada confronto, a cada briga, ou a cada vez que você lembra, eu devia ter falado isso, você se fere ainda mais. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que para haver paz, para haver cura, precisa ter compaixão. Sabe por quê? A paz só vai reinar quando a capacidade de perdoar ser maior do que a necessidade de estar certo. Enquanto a tua necessidade de estar certo for grande, você se fere, você se machuca. Mas quando você amadurecer, quando você entender que você tem Cristo e que a tua ferramenta não é ódio, mas que a tua ferramenta é amor, porque o amor é a maior arma que a gente tem. Quando você entender que você tem Cristo, que a tua ferramenta é amor, pode ter certeza que a paz vai reinar na tua casa, que a paz vai reinar na tua vida. Ei, para que haja paz, a capacidade de perdoar precisa ser maior do que a necessidade de estar certo. Para que tenha paz, precisamos assumir uma identidade de Cristo, uma identidade de amor muito maior do que uma identidade de vingança. A maior arma talvez que aquela menina tinha contra Naamã era justamente curá-lo. Porque imagina comigo Naamã, depois de que ele foi curado, aquela menina talvez poderia argumentar todos os dias: ei, você não pode fazer isso, isso é errado, eu tenho sonhos, você destruiu. Talvez ela poderia brigar, não iria adiantar de nada. Mas a decisão de amar, a decisão de compaixão, a decisão de empatia, a decisão de entregar o remédio, a solução para o problema e necessidade de Naamã, transformou a história dele. Ei,
Você tem nas suas mãos um poder de transformar histórias. Um poder de transformar histórias. Viu a necessidade de quem te feriu? Viu a ferida de quem te feriu? Viu a lepra de quem te machucou do seu incontornável? Ao invés de atacar, talvez a melhor opção, ou melhor, certamente, a melhor opção seja escolher o amor. Seja escolher a identidade de Cristo. Porque eu aprendi, pastor, que compaixão confronta muito mais do que ameaça. Compaixão confronta muito mais do que ameaça. Davi, eu não acredito. Abra comigo, por gentileza, Romanos, capítulo de número 5, o versículo de número 8, por favor. Romanos 5, capítulo 8. Vamos ler juntos aqui no telão? Olha só, olha aqui comigo. Romanos 5, 8 vai falar: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pode deixar no telão. Romanos 5, 8 vai falar que a prova do amor de Cristo para nós é que Ele morreu sendo a gente ainda pecador. Quando eu era criança, eu tinha medo de ir para o inferno. Quando eu era criança, eu seguia a palavra de Deus, eu seguia a Bíblia, porque eu tinha medo do diabo, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Mas depois que eu amadureci, pastor Robson, hoje em dia, eu não sigo mais a palavra de Deus por medo de ir para o inferno. Eu não sigo mais a palavra de Deus com medo do diabo, mas eu sigo a palavra de Deus porque o Senhor, porque Jesus me constrangiu com o seu amor. Ei, a maior arma ainda é o amor. Com certeza é uma realidade na tua vida. E você está aqui nesta noite, serve a Deus, não por medo de ir para o inferno, não, mas é porque um dia Jesus te constrangiu com o seu amor. Porque o amor constrange, o amor transforma. Como lida com pessoas chatas, Davi? É com ameaça? Não. É constrangindo com amor. Constrangindo com amor. Aquela menina, eu penso na cabeça de Naamã voltando para a Síria, porque ela não ameaçou, ela não brigou, não, mas ela constrangiu com amor. Constranja com amor. Esse incontornável que está na tua vida, esse irmão da igreja, esse seu vizinho, não ameaça não, constrange com amor, assuma a identidade de Cristo e certamente a história vai ser transformada. Sabe por quê, pastor Robson? Quem tenta seguir a Bíblia só por medo de ir para o inferno, nunca consegue. Quem tenta seguir a Bíblia só com medo do diabo, nunca consegue. Quem tenta se manter firme na igreja só para não ir no inferno, nunca consegue. Mas aqueles que são constrangidos pelo amor, alcançados e transformados pelo amor, esses permanecem. Gente, a ameaça pode funcionar um dia, dois, brigar, mas o que verdadeiramente transforma histórias ainda é o amor. Você não merecia, mas você foi amado. Ei, vou repetir. Você não merecia, mas você foi amado. Nós fomos amados sem merecer. É o amor que nos constrange. Meu convite para você hoje: assuma a identidade de Cristo. Talvez você está pensando:
ele não merece, ela não merece, mas você também não merecia, mas mesmo assim o Senhor decidiu te amar. Davi, eu não aceito que ele seja perdoado, eu não aceito perdoar ela. Meu irmão, se você entendesse que a paz só chega na tua vida quando você perdoa, quando você decide amar, eu tenho certeza que você já tinha perdoado há muito tempo. Porque por muito tempo eu carreguei mágoa, até que um dia eu decidi perdoar e eu tive paz. Talvez você chegue aqui e você não tem paz. Tiraram a tua paz, roubaram o teu sono, tiraram o teu sorriso na cara, tiraram a tua alegria. O meu convite para você: constranja com amor, assuma a identidade de Cristo, decida perdoar, que certamente vai vir paz sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ei, a cura só vem quando você decide amar. Enquanto você não escolher amar, não tem cura. Não tem cura em você e não tem cura nele. Porque lembra, está nas tuas mãos o futuro, a história, está nas tuas mãos. Você precisa apenas decidir. Enquanto você permanece brigando, enquanto você permanece cutucando, não tem cura para você, não tem cura para ele. Mas no dia em que você assumir a identidade de Cristo, no dia que você amar, Jesus, aí você vai ver que vai chegar cura no teu coração, uma cura do céu, um toque do Espírito. É porque o Espírito Santo é educado, ele não invade, ele bate a porta. Enquanto você não perdoa, você não deixa ele entrar. Mas no momento em que você perdoa, no momento em que você ama, o Espírito Santo entra no teu coração. Eu creio que vem um toque do Pai na tua ferida e chega cura nos teus sentimentos e a paz volta a reinar. Eu estou pregando para pessoas aqui que chegaram nessa noite talvez muito machucadas, muito feridas, com pessoas que são incontornáveis, não sabem mais o que fazer porque são da igreja, são da família, são vizinho. Eu não sei o que fazer. Talvez no teu coração tenha um ódio, tenha uma ferida. Ei, o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: para de confrontar, para de brigar, para de ameaçar e começa a constrangir com amor. E começa a assumir a identidade de Cristo. Porque a partir do momento em que a capacidade de perdoar é maior que a necessidade de estar certo, a paz reina e a cura vem no teu coração. Como lidar com pessoas chatas? Perdoa. Como lidar com pessoas que machucam? Amando. Amando mais do que elas odeiam. Amando mais do que elas ferem. Aquela menina teve a vida destruída. Aquela menina olhava para Naamã e via todos os problemas dela em Naamã. Mas ainda assim ela decide ser uma facilitadora de milagres na vida dele. Ainda assim ela decide amar. E eu tenho certeza que a partir do momento em que Naamã foi curado, a paz reinou naquela casa. Da mesma forma, eu tenho certeza que a partir do momento em que você decidir ser um facilitador de milagres, a partir do momento em que você decidir amar, a paz vai reinar na tua vida. O sono vai voltar, gente. O sono vai voltar. Quantos entendem que eu estou pregando nesta noite? O Senhor me trouxe aqui, lá de Uberlândia, só para dizer isso para você. Para de se ferir. Para de se automutilar.
Está na hora de você ser curado. Está na hora de você ser transformado. Está nas tuas mãos a cura. Ele te feriu porque é ferido. Pessoas feridas ferem. Mas bendito é o nome do Senhor, porque pessoas curadas curam. Pessoas transformadas transformam. Você não vai sair daqui ferido. Você não vai sair daqui da mesma forma, não. Levanta a tua mão, Batista Vida. Só você que quer receber. Você vai sair daqui curado. Porque pessoas curadas curam também. Porque pessoas transformadas transformam também. Jacó tinha uma ferida no seu coração que veio do nome que o pai colocou nele. Mas depois que Deus muda o nome dele para Israel, depois que ele deixa de ser um ferido e se torna um curado, a Bíblia vai dizer que o seu filho nasce. Raquel vai falar, vai chamar Benoni. A mãe vai dizer, vai chamar Benoni, filho da minha dor. Mas lembra comigo, Jacó, agora Israel, que é curado, ele vai dizer, não vai ser Benoni. A mesma mágoa que veio sobre mim, não vai ser sobre o meu filho, porque agora eu sou curado. Então Jacó vai dizer, ele se chamará Benjamim, filho da mão direita. Talvez Jacó, enquanto ferido, feria. Depois de curado, começa a curar também. Talvez você entrou aqui nesta noite, antigamente você feria, antigamente você machucava, antigamente você falava de bate-pronto, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, eu xingo mesmo, eu brigo mesmo, mas você vai sair daqui transformado, porque a palavra de Deus vai dizer que palavras de mansidão têm o poder de curar o furor. Quando as pessoas vierem para brigar com você, quando o incontornável vier para te afrontar, você vai seguir conforme a Bíblia. Palavras de mansidão vão sair da tua boca, você vai acalmar o furor e essa história vai ser transformada. Ei, aplauda o nome do Senhor nesta noite. Você precisa ter paz. Ei, olha para mim. Você precisa ter paz. Por quê? Paz para cuidar dos seus filhos. Você precisa ter paz. Paz para cumprir o propósito de Deus. Paz para vir na igreja. Paz para adorar. Paz para se aproximar dEle. Paz para dormir. Paz para ter tempo de qualidade com a tua família. Então, você precisa ter paz. A minha mensagem nesta noite é para você escolher ter paz. Tenha paz. Em meio à guerra não existe paz. Em meio a conflito não existe paz. Mas se você escolher amar, se você escolher a identidade de Cristo, pode ter certeza que vai vir cura, que vai vir restauração e que a paz vai reinar na tua casa. Paz para cumprir os propósitos de Deus. Paz para ter tempo com a tua família. Já percebeu que talvez essa briga, essa mágoa, te atrapalha de cumprir os propósitos de Deus? Como Deus vai usar alguém que está magoado, que está com raiva, que está xingando? Já parou para pensar que talvez essa falta de paz atrapalha teu tempo em casa com a tua família? Você está mais nervoso, está falando mais bravo, não está falando eu te amo mais, está só xingando. Ter paz vai transformar a tua vida. Assumir a identidade de Cristo, amar, vai transformar a tua